referentes a jejum e oração e a necessidade, né, da gente fazer jejum e oração. Que circunstâncias, né, na verdade, nós devemos fazer jejuns e orações, né? Então, na segunda-feira, vamos recapitular. Segunda-feira foi quem? Esther. Terça-feira, Jonas. Quarta-feira, Esdras. E agora, Neemias. Amanhã é o último dia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E no sábado, né? Nós já vamos estar na cruzada evangelística, se Deus quiser, de manhãzinha. Eu confesso para vocês que eu estou bem assim, aflito a este evento. Neemias capítulo 1. Porque, embora a gente tenha um certo conhecimento, né, experiência nessa área, mas quando se trata de pregar a palavra, de fazer isso ao ar livre, é tudo mais complicado, mais difícil, né? Mas vamos lá, né, irmãos? Nós vamos fazer em nome de Jesus. Neemias, irmãos, capítulo 1, vamos ler. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Aconteceu no mês de Quisleu. Quisleu é dezembro, tá, irmão? No ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. O rei aí era Artaxerxes Longimano, o nome dele, tá? Era o rei. E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e que restaram no cativeiro e por Jerusalém. E me disseram, os remanescentes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e miséria. E o muro de Jerusalém derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que, quando eu ouvi estas palavras, assentei e chorei, e me enlutei por alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. E disse, rogo-te, ó Senhor Deus dos céus, Deus forte, grande e terrível, que guardas o pacto e a misericórdia aos que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam agora, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que ouças a oração do teu servo, que eu faço agora diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel que cometemos contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Em extremo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos e estatutos e nem juízos que mandastes a Moisés teu servo. Lembra-te agora, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós prevaricareis e eu vos espalharei entre os povos. Porém, vós vos voltareis para mim, e guardareis os meus mandamentos, e os praticareis, e embora estejam os vossos desterrados nas partes mais longínquas debaixo do céu, dali os recolherei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar ali o meu nome. Eles, pois, são teu servo e teu povo, e os quais redimiste com a tua grande força e com a tua mão forte. Rogo-te, ó Senhor, que estejam agora atentos dos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E concede agora que o teu servo seja próspero e lhe dê graça diante daquele homem, porque eu servia de copeiro do rei. Amém? Só até aqui, irmãos, por enquanto, né? Tá? Depois nós vamos estar trazendo a história, né, de Neemias, que a gente pode aprender muita coisa com Neemias. Aqui, irmão, nós estamos falando de um episódio que aconteceu mais ou menos, tá? 12 ou 13. As datas são meio, né, vagas, ninguém sabe exatamente, né? Se você pegar o livro de Neemias e o livro de Esdras, né, daqui do ano que foi escrito, dá uma diferença de quase 100 anos. Tá? Mas não é não, tá, irmão? Se você olhar aqui no livro de Neemias, lá na frente, você vê Esdras orando.
E Esdras fala isso no livro dele. Então os dois se encontraram lá. Só que Esdras foi primeiro, uns 12 anos antes. Ele foi para lá, para Jerusalém. Nós vemos ontem. Ele foi para Jerusalém, 800 quilômetros, o povinho dele foi embora. Foi a primeira leva para Jerusalém. Aí Neemias, só que Neemias, quando foi, Neemias já foi com o propósito de construir o templo, construir os muros da cidade. Outro objetivo. Você vê Esdras lá, Esdras foi estabelecer lá muito mais o culto, né? Tanto é que quando Neemias chegou, já estava estabelecido o culto, tudo lá. Já estava sacrifício e tudo. Então Esdras botou ordem lá, 12 anos. Já botou ordem lá. Então Neemias foi depois. Só que, como é que aconteceu isso, né? Já havia passado 70 anos, tá? Desde que Jerusalém tinha sido destruída e o povo tinha sido pego para o cativeiro, né? E vindo para a Babilônia. Inclusive os jovens, né? Sadraque, Mesaque, Abednego e o jovem profeta Daniel. Eles eram novinhos, 15 anos, no máximo 16 anos. Eles tinham, talvez um pouco menos. Eu não sei. E eles ficaram o tempo todo ali na Babilônia. 70 anos depois, dava o quê? Eles tinham 80, 80 e pouco, quando o povo começou a sair e volta para Jerusalém. Não se sabe se ele viu o retorno do povo para Jerusalém. Não se sabe ao certo, porque aqui já não se fala mais de Daniel, nem daqueles 4 jovens. Mas eles morreram no exílio, tá, irmão? Mas morreram com o coração, né, apertado, confiando no Senhor, crendo no Senhor. E olha só, irmão, numa nação de 800 quilômetros, uma cidade de 800 quilômetros, você via um Neemias, um copeiro, um judeu, e para ser copeiro, não tinha só um copeiro, não tinha vários, mas ele tinha acesso ao rei, direto, né? Um judeu com acesso ao rei, Barney, com autoridade, né? E servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, servia mesmo ao Senhor. Coração, como é que pode, irmão? Coração fervoroso. E quando ele soube da notícia, porque alguns foram lá em Jerusalém, né? Provavelmente para verificar como é que estava, ajudaram Esdras lá e depois voltaram dizendo, olha, a coisa está feia lá. O povo está tudo oprimido, tudo mendigando, tudo pobre. E ele então sentiu muito aquilo, porque era a cidade de seus pais, né, de seus antecessores, né, e tudo mais. Aí o que ele fez, irmão, puxa, tem que dar um jeito nisso. Eu não posso fazer nada, mas eu vou jejuar e orar e o meu Deus dará a resposta. Então nós vimos aqui, né, só um resumo, né? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, irmãos, nós estamos jejuando, né, nosso objetivo, são 3, né, objetivos. O primeiro é que o Senhor desperte os nossos corações. De todos, a começar de mim, né, eu sou pastor presidente, missionário, os pastores, diáconos, evangelistas, irmãos, louvor, né? Levitas, todos, irmãos. Que Deus desperte o nosso coração para a obra do Senhor, para que venha crescer com saúde, né? Porque não adianta crescer também desordenado ou sem controle e sem direção. Não adianta nada, né? Então nós vamos orar, estamos jejuando e orando para isso. Primeiro ponto, né, da nossa consagração. O segundo é para a união dos pastores em Mogi das Cruzes. Cremos, né, que Jesus pode fazer uma obra? Pode, assim como ele fez na vida de Neemias, na vida de Esther, na vida de Jonas, né? Na verdade, dos ninivitas, porque Jonas queria que eles morressem, né? E agora, né, de Esdras também, ele fez uma obra maravilhosa por causa do jejum, da oração, da consagração, do arrependimento e do pedido de perdão. Pode ver aqui, Neemias, irmãos, quando ele orou botando a culpa, não, eu e minha família, todo mundo. Aqui não tem santinho, não. Aqui todo mundo pecou e errou. Bem parecido com a oração, né, de Daniel também, né? Tá bom, irmão? Então nós vamos orar agora, vamos jejuar. Jejuar hoje não, hoje é só quem jejua de noite, né? Quem jejua de noite, tudo bem, tá, irmão? Não tem problema nenhum, não, né? Eu prefiro fazer na parte da manhã. Espero que os irmãos tenham conseguido fazer jejum, e tem pessoas que não conseguem, tá, irmão? Por causa do próprio corpo, da reação do corpo. Mas amém, a maioria pode. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento, irmãos, por esses três objetivos que nós temos em nossa oração, em nossos dias de oração e jejum. Amém? Depois a gente volta com a palavra de Deus. Vamos orar? Amém, irmãos?
Graças a Deus, né, irmãos? Antes da gente dar sequência, irmãos, vamos ouvir uma saudação da nossa irmã Tereza. Amém? Nossa irmã diaconisa Tereza. Louvado seja o nome do Senhor. A gente, gentilmente chama ela de Terezinha de Jesus. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor por mais uma vez estar aqui, adorando o nome dEle, prostrando diante dEle, para que Ele venha fazer a diferença em minha vida. Eu tenho buscado a presença do Senhor para que Ele possa, fazer transformações no meu ser, como o pastor falou, busque, para melhorar na presença do Senhor. E eu tenho buscado isso. Mas não é fácil. Não é fácil porque parece que aquilo que você pede, aquilo acontece. Só que você começa a enxergar aquilo lá e você pode rejeitar. Porque Deus, Ele permite você enxergar aquilo que você, na área que você precisa ser mudado. E aí você vem, você fala assim, nossa, eu não achei que eu tinha essa área para ser mudada. Porque Deus, Ele permitiu você enxergar para você ser um ser humano melhor. E ser aprovado por Ele, porque não é de qualquer forma que a gente está entrando. E eu busco muito isso, para que nós venhamos ficar fortes na presença do Senhor. Ele não procura igrejas cheias, Ele procura coração aberto, para que Ele possa entrar e fazer a diferença. É isso que o Senhor, Ele busca da gente. Então, eu sei que Ele tem cuidado de mim, Ele tem tratado, Ele tem mostrado para que eu possa melhorar em áreas da minha vida. E eu sei que é na vida dos irmãos também, Porque nós somos um corpo. Pode, Você fala, eu queria ser o pé. Se você é a mão, não é? Eu queria ser os olhos, ser sua língua. Nós somos um corpo, e a cabeça é Jesus Cristo. Então, eu sei que Ele que comanda a minha vida, Ele comanda a nossa vida. E ensina a gente a ser um ser humano melhor dia após dia. Então eu louvo e glorifico a Deus, porque Ele é presente em milímetros de segundo na minha vida, me ensinando, me orientando, me guiando, e eu sei que é com vocês também. Então eu louvo e glorifico a Deus e agradeço a oportunidade. Amém. Nós temos um tempinho ainda, uns 3 minutinhos. Vamos chamar nosso irmão Diácono Benedito também, para dar uma saudação. Benedito, quer dar uma saudação depois? Depois do Benê? O Benedito. Não, o Benedito. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vai ser uma semana muito agradável, Em espírito, em verdade, com Jesus, É muito bom estar na presença do Senhor todo momento nas nossas vidas. Ele nos guarda, Ele nos protege, nos ensina, que nem a irmã acabou de falar, Isso também tem acontecido muito comigo, para ele mudar muitas coisas. A gente, como ser humano, ainda quer fazer, mas não pode. Não podemos fazer. Por quê? Porque se você segue a vida, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem que melhorar todo dia. Glórias a Deus. E que não fique só nas minhas palavras, eu ia falar só em Salmos 40. Rapidinho, porque é uma bênção. Muito bom estar aqui na presença do Senhor. Como está sendo ótimo.
em Salmos 40. Acharam? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Só forte. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Glória a Deus. Como é, né? Um charco de lodo, né? Glória a Deus quem já nasceu num berço evangélico. Glórias a Deus. Eu estou emocionado porque Deus está me ensinando cada vez mais, mesmo eu com as minhas dificuldades, com dores, mas Deus está comigo, eu creio. E nós temos que agir dessa forma, não tem outro jeito. Nem para a direita e nem para a esquerda, nem falar. Sempre na direção de quem? Da luz. Jesus. E Ele é o único Salvador da nossa vida. Né? E por quê? Porque a gente, no meu caso, né? Você está no lodo, está numa areia movediça, se afundando. Nesse mundo você está afundando numa areia movediça. E Ele colocou sobre os meus pés e sobre os pés dos meus irmãos, aqui na Santa Igreja do Senhor Jesus. É muito bom estar na presença do Senhor. E Ele colocou, como diz esse salmo, Ele colocou uma rocha em nossos pés. E que Ele seja louvado para todos sempre. Amém. Obrigado pela oportunidade e a palma do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, vamos abrir novamente no livro de Neemias e a gente aprender algumas coisas, né? Ou rever alguns conceitos para nós, conceitos importantes para nós, né? Então nós já lemos aqui Neemias capítulo 1, do 1 até o 11, a gente viu o quê? Que ele soube da situação que estava em Jerusalém, uma situação caótica, terrível, e ele orou ao Senhor. E começou então o seu jejum e oração assim que ele soube da situação que estava em Jerusalém, dos seus irmãos que tinham ficado, né, desde a época do exílio, imagine, né, já tinha se passado 70 anos mais ou menos, né? E então a situação lá estava crítica. Então, como eu disse para vocês, Esdras já havia voltado com uma turma lá, mas ainda estava ruim, porque não tinha ninguém para construir isso. Tanto é que Neemias depois assumiu como governador de Jerusalém. Tá, irmão? E aqui, né, no capítulo 2, ele já vai lá e pede para o rei. O rei viu ele que ele estava triste. Ele se imagina só, né? Um copeiro do rei, quando servia o rei, se ele tivesse um semblante triste, a maioria dos reis mandava executar ele. Mandava executar. Olha só que situação, né? E ele estava com semblante triste. E o rei viu isso. Só que aí o rei, em vez de tratá-lo mal, não, tratou com benevolência. E chamou ele, perguntou o que ele queria. E aí ele fez uma oração rápida, rapidinho, uma oração. Uma coisa que nós vamos fazer, tá, irmão? Toda vez que estiver aí
para resolver algum assunto, perguntarem alguma coisa para nós, você está em dúvida, o que você tem que fazer, ora a Deus. Mas aí nós temos que ter um relacionamento com Deus para que Ele possa responder rápido. Mas Ele não vai responder. Se não tiver um relacionamento com Deus, no momento que a gente espera uma ação rápida do Senhor na nossa vida, não vai acontecer. Né? Uma outra coisa também, irmão, né? Notem que Neemias, né? E Esdras e todo o povo israelita desejavam voltar para Jerusalém, lugar de bênção. Isso no Velho Testamento, né, irmão? Então, nós devemos sempre querer voltar sempre para Jerusalém, onde está a bênção. Aqui o Senhor falou aqui, né, ó. Quer ver, ó? O versículo 9, do capítulo 1. Porém, vós vos voltareis para mim e guardareis os meus mandamentos e os praticareis, embora estejam os vossos desterrados das partes mais longínquas debaixo do céu, dali os recolherei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar ali o meu nome. Jerusalém aqui representa Deus, né? Representa um lugar de bênção, um lugar que precisamos voltar para o Senhor, né? Que é uma das razões pelas quais nós estamos orando, para que muitas pessoas voltem para Jesus, voltem de novo, né, a caminhar com o Senhor, né, irmãos? Aqui nós aprendemos isso, né? A vontade de voltar a fazer o que é correto e de estar dentro dos mandamentos do Senhor. Aí, irmãos, vem a história de Neemias, né? Nós não vamos ler tudo, tá, irmãos? Porque não dá tempo, só por isso, né? Nós vimos que ele pediu para o rei Artaxerxes para ficar mais ou menos 2 anos lá, viu, Tereza? Partiram de Jerusalém, ou melhor, na capital do Império Babilônico, né? Ou Médio-Persa, como queira, né? Eles partiram de lá de Suzã, né? Que era a fortaleza, é uma cidade, né, bem forte mesmo, uma cidade bonita, grande, né? Ele partiu dali e foi para Jerusalém. 800 quilômetros, andou. E se você olhar aqui no texto, eles descansaram 3 dias, exatamente o que fez Esdras. Eu lembro que ele descansou 3 dias, não foi? E eles chegaram, deixa eu ver aqui, onde é que está, peraí. E quando eles chegaram lá, eles descansaram 3 dias. Só por curiosidade, tá, irmão? Aqui, ó. Versículo 11 do capítulo 2. E cheguei então a Jerusalém, e estive ali durante 3 dias. Depois da longa viagem, 3 dias de descanso. É uma coisa que, pode ser, irmãos, como é que eles eram, né? Bem organizados, em todos os sentidos, né? Tá? Devemos ser organizados também, tá, irmão? Nossa igreja, nosso ministério. Eu louvo e bendigo o nome do Senhor, porque todo mundo que vem aqui, ele sai falando, que pode não ficar com a gente, né? Não sei por qual motivo. Mas eles falam que nós somos uma igreja muito organizada e nós somos uma igreja que louva e bendiga o nome do Senhor e que respeitamos as coisas de Deus. Isso é bom, né? Para nós. Mas vamos lá, irmãos. Então, Neemias foi para a Babilônia, de Babilônia para Jerusalém, né? E mais antes ele tinha feito uma oração e um jejum. Então correu tudo bem também na viagem dele. Só que agora ele foi com outro objetivo, né? Esdras chegou lá em Jerusalém e fez o seu trabalho. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais na frente, tá? Já já. E Neemias foi para construir, ele foi para uma obra bem mais complicada, né? Porque tinha muitos inimigos que queriam impedir a construção dos muros de Jerusalém, tá? E não queriam deixar de jeito nenhum. Aliás, né, uma curiosidade também, Neemias, quando chegou lá em Jerusalém, ele ficou 3 dias descansando. Um dos dias ele pegou e saiu de noite, saiu quietinho, ele mais alguns só, não falou nada do que ia fazer, passou por um lugar, aí ele passou por um lugar que não passava nem cavalo direito. Adivinha o nome do local? A entrada ali onde tinha o tanque de Siloé. E Jesus depois foi lá e curou. 400 anos depois, 300 anos depois, Jesus entrou ali e curou uma pessoa ali. Se ele não tivesse construído aqui, se ele não tivesse trabalhado ali, não tinha tanque de Siloé. Você está entendendo porque a obra é importante de Deus? É a época de Neemias, ele tinha que fazer alguma coisa, e a geração dele já morreu. E aí, na época de Jesus, estava lá o tanque de Siloé. Né? Hoje é a nossa geração que está aqui pregando o Evangelho, ensinando, irmãos, né?
Como é que nós vamos fazer isso? Bem feito ou não, né? A gente vai fazer isso com graça, com sabedoria, né? Com entusiasmo e com fé, ou vamos fazer meio capengando, meio que de qualquer jeito, né? Não, vamos fazer da melhor forma possível, né, irmão? Então, ele chegou lá, fez a inspeção do mundo, começou a construção do mundo, falou para todo mundo aí qual era o objetivo dele, todo mundo se animou e começou a fazer o muro, né? Lá no capítulo 9, irmão, dá uma olhadinha lá. Já no capítulo 8, você vê que Esdras explica a palavra de Deus. O sacerdote Esdras entra aí já em ação, tá, irmão? Ele ainda explica isso lá no livro dele. Depois tem a festa dos tabernáculos que é restaurada, né? E depois, no capítulo 9, o povo jejua e se arrepende. Vamos ler. Neste mês, no dia 24, se ajuntaram os filhos de Israel com jejuns e com sacos e trazendo terra sobre si. E havia se afastado a descendência de Israel de todos os estrangeiros, e estando em pé, confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Olha só, irmãos, a importância. E postos em pé em seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte confessaram e adoraram ao Senhor, seu Deus. 3 horas foram usadas, irmãos, para a leitura da Bíblia, bíblica, e 3 horas para confissão e oração e adoração. Olha que beleza, né? Aqui, né, o povo já havia o quê? Lembra que nós vimos lá em Esdras? Havia o quê? Mandado as suas esposas embora para as suas terras com seus filhos. Eles tinham já... foi dramático. Todo mundo chorou, foi um negócio muito dramático mesmo. Eu imagino como é que foi nesse dia, né? Mas foi o que eles fizeram. Tá? Para voltar à comunhão com Deus. E aqui todo mundo lê. Aí o Esdras lê 3 horas. Às vezes a gente não aguenta 1 hora aqui, né? Ou 40 minutos de pregação. Pode ser que a minha voz seja chata, do Miguel também, não sei. Eu não sei como é que era de Esdras. Também não era tão diferente da minha aqui. Né? Ele leu a Torá, e para ler a Torá, irmãos, era um negócio metódico, assim, sabe? Eles liam a Torá 3 horas, todo mundo ali em pé, irmão, ouvindo a Torá. E 3 horas depois passaram confessando os seus pecados. Um negócio incrível, irmãos. Então nós temos que ter isso com a gente, sabe, irmãos? Ouvir a mensagem do Senhor com alegria, com responsabilidade, né? Jejuar, orar, que estavam aqui em jejum e oração. Todos eles, ó. O povo jejua e se arrepende. É isso que Deus quer ver em nossos dias. Mas o que a gente vê, infelizmente, né, irmão? É um pessoal alienado dessas coisas, né? Ninguém mais quer jejuar e orar. Ninguém vai. Todo mundo quer pular, gritar, apagar a luz, né? Fazer festa, e se divertir, passear e não sei o quê, mas ninguém quer pagar um preço por nada. Você fala em jejum, oração, mortificar a carne, o cara já dá desculpa, já olha você com cara feia, já, esse cara é chato, esse cara é retrógrado. Não, vamos nos alegar. Deus quer que a gente se alegre. Não, Deus quer que a gente se humilhe. Humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. Né? É tempo de choro e lamentação. Sempre na nossa vida é tempo de choro e lamentação, porque é dos nossos pecados, das nossas mazelas. Nós estamos sempre pecando, então, sempre pecando, irmão. Nosso irmão leu o Salmo 40, um dos salmos mais bonitos que eu acho, né? Falando a respeito da misericórdia de Deus para conosco. Tirou a gente de um lado charco de lodo. Charco de lodo é aquele negócio fede, aquele lodo fedido, sabe? Ruim, todo... O cara está lá, irmão, todo ruim ali, ele tirou a gente dali, colocou num lugar firme, nos limpou e nos deu um cântico novo em nossa boca para cantar e louvar o Senhor. Mas foi Ele que fez tudo, não foi a gente. Então o que o povo tem que ficar se alegrando, pulando, gritando? Não. Tem festas específicas? Tem, eu acho que tem um momento. Se alegrar, tem, né? Alegrar é com os que se alegram, chorar é com os que choram. Mas no momento, irmão, que nós estamos passando, na atual situação, nós temos que chorar.
Temos que jejuar, orar, botar cinza na nossa cabeça, vestir de saco, irmão. Botar o joelho no chão, boca no pó, talvez haja misericórdia para nós. É a situação que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, por isso que eu estou fazendo isso também. Estou ensinando o povo como deve agir. Você deve ser uma pessoa alegre, feliz? Claro que sim, você é salvo. Né? Honrado ali. É uma honra servir o Senhor, né? Uma honra. Mas é todo mundo que pensa assim. Não são todos que têm que chegam a esse ponto, né? Que tem esse entendimento. Não é todo mundo. Né? Mas nós estamos aqui, irmãos, o Senhor nos deu essa graça, não para a gente ser melhor que os outros, para servir isso de ponto para a gente achar que nós somos melhor que os outros, que somos superiores. Não, é para a gente poder ensinar eles, para que eles cheguem nesse mesmo ponto. É momento de a gente buscar, como buscou Neemias, Esdras, né? Os pecados que o pessoal estava cometendo, e ninguém estava nem aí com isso, meu irmão. É o que acontece hoje. As pessoas pecam deliberadamente, e como se não fosse absolutamente nada. Né? Desrespeito às leis de Deus, fere os estatutos sagrados do Senhor, entristece o Espírito Santo, e não estão nem aí com isso. Não se redimem, não fazem nada para melhorar. Depois da morte, irmão, a gente vê em Lucas, né, no capítulo 19, se eu não me engano, né, que é a parábola do rico Lázaro, nós vemos nitidamente, irmão, ali, depois que os dois morreram, um ensinamento até muito forte, né, vamos dizer assim, quando os dois começam a falar um com o outro, né, depois da morte, alguns minutos depois, você não vê o rico reclamando da sua sentença. Reclamou, não chiou de nada, porque há um entendimento muito grande do que ele era aqui na Terra. Uma coisa que ele não consegue ver enquanto está nesse corpo humano aqui. Por isso que muita gente não aceita Cristo. Eles não conseguem ver isso. E depois, alguns minutos depois, a sua realidade é outra, muda. Instantaneamente você torna uma pessoa consciente, completa, de tudo que você fez. Vai se lembrar de tudo que você fez. É um novo lugar, outra coisa, uma nova situação. Então ele não reclamou de nada, pode ver. Não, só falou, seu manda Lázaro olhar a ponta do dedo e me regressar ali. Porque ele sabia que não ia mais dali. Ele já tinha essa consciência, meu amigo, de que estava condenado. E que não tinha mais o que fazer. É isso que nós temos que avisar o povo. Muita gente não acredita nisso, irmão. Paciência. O Jesus falou que veio aqui salvar e não condenar, né? Mas a condenação é essa, diz a palavra do Senhor, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz.